Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 22, tensões principais e tensão de cisalhamento máxima no plano. Conhecidas as tensões σx, σy e tal xy, por meio de equações, nós vamos achar agora os valores máximo e mínimo da tensão normal e em que direção que essas tensões atuam. Essas tensões chamaremos de σ1, σ2 e θp direção principal. E os planos onde essas tensões atuam de planos principais. Estas são as tensões principais. Partindo também de σx, σy e tal xy, por meio das equações, acharemos a tensão cisalhante máxima e a direção do plano onde esta tensão cisalhante é máxima. E a direção desse plano chamaremos de θs. Então, θp é a direção do plano onde temos as tensões normais, máxima e mínima, conhecida como tensões principais, e θs é a direção no plano onde teremos a tensão cisalhante máxima. Tensão de cisalhamento máximo. Por meio dessas equações. Se queremos saber os valores máximos de sigma, basta derivar e igualar a zero. Queremos achar os valores máximos de tal, basta derivarmos essa expressão e igualarmos a zero. E é isso que nós vamos fazer. Então, vamos pegar a primeira expressão que calcula o sigma x'. Expressão essa que nós deduzimos na aula anterior. Vamos derivar e igualar a zero. Derivada de uma constante é zero. Derivada de cosseno de θ é menos 2 seno de θ. E o 2θ, onde o θ agora é o θ principal. Derivada de seno de 2θ é 2 vezes cosseno de 2θ. Igualamos a zero. Resolvendo, chegaremos que tangente de 2θp é igual a tensão cisalhante sobre a média da subtração de σx com σy. θp é a direção do plano onde as tensões normais são máximas e mínimas. Direção principal. Construindo um gráfico na ordenada da tensão cisalhante e na abscissa da tensão normal, observe que 2θp, este ângulo aqui, a tangente dele é cateto oposto, que é a tensão cisalhante, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é a tensão σx menos σy sobre 2. Eu tenho esse cateto, se aplicarmos Pitágoras, acharemos a hipotenusa, que vai ser raiz quadrada da média da subtração ao quadrado mais a tensão cisalhante ao quadrado. Observe que nós temos um outro ângulo cuja tangente é igual a este valor. Só somarmos 180 graus aqui, que chamaremos de 2θp2. Veja que a tangente desse ângulo, 2θp2, vai ser cateto oposto menos tal xy sobre cateto adjacente, menos σx menos σy sobre 2. Veja que o resultado vai ser o mesmo. Então, a diferença entre 2ΔP2 e 2ΔP1, observe que é de 180 graus. Assim, ΔP2 menos ΔP1 é igual a 90 graus. Isso significa dizer que a direção entre os ângulos principais dá uma diferença de 90 graus. Esse resultado aqui é bem interessante. Nós vamos ver isso num exercício com mais clareza. Se eu quero saber agora o valor máximo da tensão normal, basta substituir nessa equação aqui o valor de cosseno e o valor de seno de 2θ. O cosseno de 2θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. E o seno de 2θ é o cateto oposto sobre hipotenusa. Substituindo no valor do cosseno de 2θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. E no seno de 2θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Observe que nós vamos ter uma trabalheira aqui, um algebrismo. Mas fazendo todas as simplificações possíveis, chegaremos que o σ1, tensão principal 1, vai ser a média das tensões, mais a raiz quadrada da média da subtração ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado. A tensão σ2, nós vamos achar também calculando a tangente desse ângulo, tá?
que é cateto oposto, menos tal xy. Cateto, perdão, tangente não. Nós vamos jogar nessa equação e jogar o cosseno. Só que o cosseno agora, o cateto adjacente é menos sigma x menos sigma y sobre 2, sobre a hipotenusa. E o seno é menos tal xy, cateto oposto, esse aqui, ó, para esse segundo ângulo, sobre a hipotenusa. Também fazendo o algebrismo devido aqui, chegaremos que o sigma 2 é igualzinho ao sigma 1 com sinal trocado aqui. Aqui é mais e aqui é menos. Simplificando, podemos escrever assim, que as tensões principais sigma 1 e sigma 2 é igual à média das tensões, mais ou menos a raiz quadrada da média da subtração ao quadrado das tensões normais, mais a tensão cisalhante ao quadrado. Então aqui nós calculamos as tensões principais e calculamos a direção em que essas tensões ocorrem. Agora, nessa direção, vamos calcular quanto vale a tensão cisalhante, o tal x', y'. Para calcularmos a tensão cisalhante na direção principal, basta substituirmos o seno de 2θ e o cosseno de 2θ na direção principal. O seno de 2θ é cateto oposto sobre hipotenusa, tal xy sobre essa raiz quadrada. O cosseno de 2θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Substituindo na equação, acharemos a tensão cisalhante na direção do plano principal. Observe que essas duas parcelas são idênticas, só que com sinais trocados, resultando em zero. Daí concluímos que não há tensão cisalhante que atua nos planos principais. A tensão cisalhante é zero. Então nós temos aqui um estado plano de tensão. Se nós girarmos o nosso eixo até chegarmos na direção principal, veja que teremos as tensões principais, normais, mas não se tem tensão cisalhante aqui nos planos principais. Quando as tensões são máximas, são as tensões principais, ó, máxima e mínima, a tensão cisalhante é zero. Agora nós vamos achar a tensão cisalhante máxima. Para isso, vamos pegar a equação que calcula a tensão cisalhante, tal x', y', e no lugar do seno de θ vamos trocar, e do cosseno de θ também vamos substituir os valores. Antes vamos derivar, né? Queremos saber o valor máximo, temos que derivar. Seno de 2θ, derivada é 2 vezes cosseno de 2θ. Cosseno de 2θ, derivada é menos 2 seno de 2θ. E agora a direção é a direção onde a tensão cisalhante é máxima. Chamaremos essa direção de θS. Ó. θS é a direção na qual a tensão cisalhante é máxima. Igualando a zero, porque derivamos, igualando a zero, chegamos que a tangente de 2θs, θs é a direção na qual a tensão cisalhante é máxima, é dada por essa expressão. Construindo-se um gráfico, 2θs aqui, olha, tensão tangencial e tensão cisalhante e tensão normal. 2θs1, nós temos aqui o cateto oposto, tangente de θ é cateto oposto, que é menos a subtração das tensões normais, a média, olha aqui, ó, esse é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é a tensão cisalhante, ó. Observe que nós temos um outro ângulo também que a tangente dá o mesmo valor. Basta somar 180 graus, é o 2θs2. Veja que a tangente desse ângulo aqui, ó, é cateto oposto, que é sigma x menos sigma y sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é menos tal xy. Veja que vai dar o mesmo resultado. Então nós temos dois ângulos para que a tangente satisfaça esse valor. Se compararmos a direção na qual a tensão cisalhante é máxima com a direção na qual as tensões normais são principais, observe que essas tangentes, o produto delas dá menos 1. Lá da geometria analítica, sabemos que quando a tangente de dois ângulos é igual a menos 1, esses ângulos formam entre si, a diferença entre esses ângulos é de 90 graus. Logo, a diferença entre a direção principal e a direção do plano onde a tensão cisalhante é máxima será de 45 graus. Daí, um elemento sujeito à tensão de cisalhamento máxima
deve ser orientado a 45 graus no elemento sujeito à tensão principal. Quando fizermos um desenho, vai ficar bem mais claro esta conclusão. Vamos agora então achar a tensão cisalhante máxima. Para acharmos a tensão cisalhante máxima, vamos aqui na equação e vamos substituir o seno de 2θ por cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno de 2θ por cateto adjacente sobre hipotenusa. Substituindo então, o cosseno de 2θ é o cateto oposto sobre hipotenusa. Ó. Cateto oposto, σx menos σy sobre 2, negativo, sobre hipotenusa, tá? Que é a raiz quadrada, né? Aplicando Pitágoras, raiz quadrada é σx menos σy dividido por 2 ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado. E no cosseno de 2θ, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Fazendo o algebrismo aqui, trabalhoso, chegaremos que a tensão cisalhante máxima será a raiz quadrada da média da subtração de σx com σy ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado. Sabemos então a tensão cisalhante máxima que atua. Sabemos que ela atua nessa direção, θs. Agora vamos calcular quanto que vale a tensão normal nessa direção. Para acharmos a tensão normal, vamos lá na equação da tensão normal. Σx mais σy sobre 2, mais a média, né, das tensões, a média da subtração que multiplica tal xy sobre a hipotenusa, o cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso aqui é cosseno de 2θ. E isso aqui é o seno de 2θ. Voltando aqui na figura, você sabe quem é o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Substituindo o valor do cosseno e do seno nas duas, na equação, chegaremos que a tensão normal, na direção onde a tensão cisalhante é máxima, será igual à média das tensões. Tensão average, em inglês é a média. Σx mais σy sobre 2. Representando, na direção em que a tensão cisalhante é máxima, ó, a tensão normal é igual à tensão média. O estado de tensão em um ponto é mostrado na figura. Represente esse estado de tensão em termos de suas tensões principais e também em termos de sua tensão máxima de cisalhamento. Então, observe aqui, nós temos um elemento, um estado de tensão plano, a tensão ao eixo XY, a tensão σx é menos 80, porque é de compressão, a tensão σy é mais 50, que é de tração, e a tensão cisalhante é negativa. Negativa porque está contrário ao sentido do eixo Y. Negativa, menos 25 megapascal. Para acharmos a direção principal, vamos aplicar a equação. Tangente de 2θp é a tensão cisalhante dividido pela média da subtração das tensões normais, σx e σy. A cisalhante vale menos 25. A média da subtração vai ser menos 80 menos 50 menos 130, dividido por 2, menos 65. Menos 25 sobre menos 65. A tangente, o θp, vai dar 10,52 graus. Essa é a direção do plano principal, onde as tensões normais vão ser as tensões principais. Achando o valor dessas tensões principais, σ1, 2, é a tensão média, mais ou menos a raiz quadrada da média da subtração, σx com σy, mais a tensão cisalhante ao quadrado. Substituindo os valores σx, σy e de tal xy, chegaremos que as tensões principais será de 54,64 MeV, quando eu usei o sinal mais, e o σ2 de menos 84,64, quando eu usei o sinal menos. Então, nós temos aqui as tensões principais representando. Veja que aqui ó, nós temos que rotacionar o nosso eixo de 10,52 graus, que é a direção principal, ó, que nós achamos. Nessa direção, nós temos uma tensão σ1 de 54,64, positiva, de tração. A tensão σ2 de menos 84,64, negativa, porque é de compressão.
E nos planos principais não temos tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é 0. Vamos agora à procura da direção da tensão cisalhante máxima. Direção do plano onde a tensão cisalhante é máxima. Vamos também aplicar a equação que nós deduzimos anteriormente. Sigma x, sigma y e tal xy. Substituindo, vai ser o inverso dessa daqui, né? Como vimos, né? Vai ser 65 dividido por 25 e com o sinal trocado. Logo, a tangente vai ser disso vai dar um ângulo de menos 34,48 graus. Essa é a direção na qual a tensão cisalhante é máxima. E para acharmos o valor da tensão cisalhante máxima, vamos jogar na expressão da tensão cisalhante. Só que agora é a máxima, porque nós vamos usar a direção na qual essa tensão é máxima. O sigma x menos sigma y sobre 2, substituindo, enfim. E aqui vai dar menos 65 com menos, dá mais 65. Seno de 2θs, 2 vezes menos 34,48, dá menos 68,96. Tensão cisalhante menos 25. Fazendo-se as contas, a tensão máxima na direção θs vai ser do plano, né, de θs, vai ser de menos 69,64 megapascal. Nessa direção, onde a tensão cisalhante é máxima, a tensão normal é igual à tensão média, sigma x mais sigma y dividido por 2, resultando em menos 15 pascal. A tensão cisalhante máxima também poderia ser calculada por essa raiz, ó. Sigma x menos sigma y sobre 2 elevado ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado. Substituindo os valores, chegaremos ao resultado mais ou menos, né? Que a raiz quadrada é mais ou menos 64,64, igual ao resultado anterior. Representando, então temos que rotacionar o eixo x, linha y linha, de menos 34,48, ou seja, no sentido horário. Nessa direção, as tensões cisalhantes são máximas, ó, menos 69,64, menos porque está no sentido contrário aqui, ó, do eixo y. E essa é negativa também porque está no sentido contrário do eixo x'. Nosso referencial é x' e y'. E nessa direção, onde as tensões cisalhantes são máximas, as tensões normais são iguais à tensão média, que é menos 15. Com isto, e mais uma observação. Veja que o ângulo entre a direção em que a tensão cisalhante é máxima e a tensão principal é máxima, veja que o ângulo entre essas duas direções forma 45 graus. 10,52 mais 34,48 dá 45 graus, que nós deduzimos anteriormente. Com isso, nós chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal, dê um like se você gostou, o dislike se você não gostou. Mas deixe comentários dizendo que você gostou e críticas construtivas de que você não gostou. Este é um canal de educação. Ajude esse canal a crescer. O nosso país está precisando muito de educação.